Fala pessoal, professor Flauzino na área. Vamos agora para resolução de questões. Tranquilo? Beleza? Bem direitinho, vamos resolver todas as questões. Bora! Primeira questão todas as questões, né, CETRED. Então não vou ficar CETRED, beleza? Então vamos lá. Ano 2023, enfermeiro. A afirmação apresentada no quarto parágrafo, quando se analisam com atenção as inovações do passado. Primeiro, esse se é um pronome oblíquo átono. Analisam é o verbo. O pronome está antes do verbo. Então nós temos próclise, nós temos ênclise e nós temos mesóclise. Próclise é o pronome oblíquo átono antes do verbo. Ênclise é o pronome oblíquo átono depois do verbo. Mesóclise é o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Só com isso dá para matar. Aqui o pronome está antes ou depois? Antes. Então, se está antes, é uma próclise. Aqui tem ênclise, aqui tem ênclise e aqui tem mesóclise. Então, não pode. Próclise, próclise. Provocada pela conjunção subordinativa. Provocada pelo pronome relativo. Quando é uma conjunção subordinada temporal. Logo, o gabarito é o item A de amor. Tranquilo? Professor, o quando, ele nunca vai ser pronome relativo não, né? Não, ele pode ser Luiz Antônio Sacconi. Porém, eu nunca vi o CETRED cobrar o quando como pronome relativo. Nunca vi, tá? Quem traz isto é um cara chamado Luiz Antônio Sacconi. Então, tá tranquilo, ficou fácil para vocês. Primeira questão, A de amor. Não ficou fácil? Não ficou? Beleza? Primeira questão, A de amor. Para a próxima. 2. 2024, assistente social. Considerando-se as repetições, as palavras esporotricose, organismo, transmissores e pernambucanos. Vamos lá. Possui ao todo dígrafo, dígrafo, dígrafo e dígrafo. Então, tá falando de dígrafo, tá? Existe o dígrafo consonantal e existe o dígrafo vocálico. Dígrafos consonantais. R, R, S, S, NH, LH, CH, GU,
QU, SC, XC, SC cedilha. Agora, cuidado! O GU e o QU só serão dígrafos antes do E e do I. SC, XC só serão dígrafos antes do E e do I. Tudo bem até agora? Então, tudo tranquilo, tudo de boa, né? Então, esses são os dígrafos. Dígrafos consonantais. Agora tem os dígrafos vocálicos. Vamos lá para os vocálicos. A, M, A, N, E, M, I, M, O, M, U, M. E, N, I, N, O, N, U, N. Quando eu puder trocar por AN, trocar por E, né? Pelo I, pelo A, E, I, O, U. Como assim, professor? Campo, AM. Tente trocar pelo ATIL. Se o som continuar igual, é um dígrafo. Lê essa palavra. Campo. Percebeu? Então, esse AM é um dígrafo. Agora, olha essa palavra. Coma. Lê aí agora. Coma é igual? Não. Então, não é dígrafo. Fácil, fácil. Eita, tem que sair daqui da frente, é que eu fiquei na frente aqui. Fácil, 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 fácil. Tranquilo? Já anotou, bateu o print, agora deixa eu voltar. Beleza? Vamos lá. Esporotricose. Não tem dígrafo nenhum. Organismo. Não tem dígrafo nenhum. Transmissores. Tem 2 dígrafos. ANSS. Pernambucanos. Há um dígrafo. AM. Então, o gabarito, só apagar aqui que tá feio pra caramba. Então, o gabarito é o item A. Flauzino, eu particularmente não concordo, Flauzino, porque é o item A. Por que não pode ser organismo, o AN ser um dígrafo? Por que não pode? Então, leia aqui, leia. Organismo. O meu organismo, olha, o meu organismo não dá, meu parceiro. Percebeu? Não tem o mesmo som, não tem. Então, por isso que o gabarito é o item A de amor. Tranquilo? Beleza? Eita, professor, essa aí foi tranquilinha, pô. Essa foi fácil. Bora. 3, 2025, analista ambiental. Qual dos vocábulos listados a seguir apresenta um dígrafo vocálico? Aquele AM, AM, beleza. O gabarito só pode ser o item D. Lê aí essa palavra aqui, ó. Lê. Bambo. Bambo. Morreu. Então, o gabarito, D de dado. Agora, pessoal, cuidado, tá? O AM e o EM no final da palavra, não é dígrafo, é um ditongo fonético. Então, AM, EM no final da palavra, é um ditongo fonético. Ah, ele falou no final da frase. Falei isso não. Eu falei no final da palavra. Então, no final da palavrinha é um ditongo fonético. Cuidado, que isso pega muito, ó. Ó. Também. Aí o aluno, ó. Também. Olha! Dígrafo. Não. Aqui
aqui é um dígrafo, mas aqui é um ditongo, porque está no final da palavra. Tudo bem? Tranquilo? Ah, professor, das 3, acertei as 3. Oh, top, moleque, top. Bora. Há, respectivamente, um hiato e um ditongo decrescente no seguinte par de palavras. Primeiro, o que é um hiato? É vogal separado de vogal. Então, no hiato, as vogais se separam. Ditongo é uma semivogal, vogal, vogal ou semivogal. No ditongo, não se separa. No hiato, se separa. No ditongo, não se separa. No hiato, se separa. No ditongo, não se separa. Vamos lá. Vogal. Vogal. A, E, O. Ah, professor, eu não falo E, eu falo E. Tá tudo bem. Semivogal. I e U. Agora, cuidado. O A sempre é vogal. Sempre. Tranquilo? Agora, o E ou E com som de I é uma semivogal. O O com som de U, o O é uma semivogal. Até agora, tranquilo? Professor, tranquilo. Então apaga tudo aí, apaga tudo. Aí tem o decrescente e tem o crescente. O que é decrescente? É quando começa com a vogal. Começou com a vogal, é decrescente. Começou com a semivogal, é crescente. Então, por isso que o gabarito é o item de escola. Por quê? Caraíba. 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 O A sempre é vogal. O I está acentuado, então é vogal. Se separou, é um hiato. Agora, ó. Fel. O E é vogal ou semivogal? O E, vogal. E o U, semivogal. Começou com a vogal. Começou com a vogal. Quando começa com a vogal, é decrescente. Logo, o gabarito é o item E. Professor, e a glide, como diz o Bechara? Ô, filho, faça isso não. Não faça isso com você não. Sabe, já tem tanta matéria para estudar. Aí você fica inventando de falar Bechara, glide ou iode. Isso nunca caiu no CETRED, nunca. Glide, mas se você quiser estudar, quem traz glide é o Evanildo Bechara. Ou pode chamar de glide, ou pode chamar de iode. Na próxima aula, aí nós veremos isso, né? Na aula prática. Na aula teórica, quer dizer. Tranquilo? Gabarito eu dei. Gabarito é de escolinha. Pessoal, olha que legal. Quem vai fazer o concurso da Prefeitura de Paramoti, tá? Já saiu o edital, tá? Olha que legal. Conhecimentos específicos de 749 por 449. Parcela até 6 vezes de 74 sem juros. Conhecimentos gerais de 350 por 299. Parcela em 6 de 49,83 sem juros. Já pensou? Olha que investimento top, curso completo. O pessoal do curso vai colocar o link, clique no link, se informe e veja bem direitinho. Concurso da Prefeitura de Paramoti. Tranquilo? Beleza, professor. Eu quero ser concursado. Não importa onde, meu irmão. Depois que eu passar no primeiro, o resto é só alegria. Então, vamos embora. Vamos para a próxima questão.
Vamos lá. Próxima questão. Questão 5, 2024, língua portuguesa. Então, vamos embora. Embora, moleque, embora é uma conjunção concessiva. Aí, essa negócio de conjunção é meio complicadozinho, porque vai ter que memorizar todas. Vamos lá. Contanto que condicional. De forma que consecutiva. Visto que causal. Quanto concessiva. Ao passo que proporcional. Mas, professor, ao passo que também não pode ser adversativa, não? Tem na gramática, mas para cair como adversativa é muito difícil. Geralmente cai como proporcional, tá bom? Então, anote aí, tá certo? Agora, conjunção, meu irmão, o bicho pega, porque é muita conjunção. Então, não é um dia só que você vai aprender conjunção, tá bom? Então, a minha dica, eu faria muitas questões e anotaria do lado. Toda vez, anotaria ao lado. Toda vez. Meu irmão, consegue fixar? Consegue. Tranquilo? Consegue sim. Então, anote aí. Eu não gosto de anotar, não. Aí complicou um pouquinho, tá? Eu só consigo estudar anotando. Deve ser coisa de velho. Mas vocês que são jovens, né? Devem ler e matar logo. Beleza. Questão 5 já foi. 6. São acentuadas, por serem proparoxítonas, as palavras da alternativa. Vamos lá. Existe a oxítona, na última sílaba. Paroxítona, na penúltima sílaba, e a proparoxítona, última, penúltima e na antepenúltima. Proparoxítona, antepenúltima. Tudo bem? Vamos lá. O gabarito é o item A de amor. Por quê? Na letra B já não pode. Hífen é paroxítona, inútil é paroxítona. Tórax é paroxítona. Ônix é paroxítona. Cadáver é paroxítona. Marte é paroxítona. País é um hiato. Viúvo é um hiato. Sábado, proparoxítona, é a sílaba mais forte. Limítrofe é uma proparoxítona. Tranquilo? Toda proparoxítona é acentuada. Vou pegar esse flamenguista, vai ser agora. Professor, superáfite com T mudo. Superáfite com T mudo. E aí, tem acento ou não? Não, não tem. Por quê, professor? Porque é um latinismo. Fala, Skinner. Entendi. Ele está dizendo assim, ó, professor, mas eu vi lá na Globo News superáfite com T mudo com acento. É na Globo News. Mas na gramática não tem, não. Tranquilo? Por quê? Porque é latinismo. Superáfite com T mudo não tem acento. Déficit com T mudo não tem acento. Habitat com T mudo não tem acento. Fala, Pavlov. O que ele está perguntando? Né? Porque você não consegue escutar daí, né? Mas, professor, por que com T mudo? Porque existe aportuguesar a palavra. Olha que absurdo. Aportuguesar a palavra. Então, superafete. Aí o cara botou o E, aí acentua, porque aportuguesou. Tranquilo? Tem essas
nuance. Professor, você concorda? Rapaz, não concordo nem discordo. Por quê? A minha opinião, ó, é a mesma coisa que nada. Entendeu? Então, cuidado com o latinismo. Tudo bem? Toda proparoxítona é acentuada. Toda. Tirando o latinismo. Superáfite, déficit e habitat com T mudo, né? Tá certo? Tranquilo? Beleza. Questão 6. Nem deu gabarito ainda, não sei porquê. A de amor. Beleza? Beleza, Flau. Bora. Bora. A palavra beija-flor, utilizada no título do texto, deve ser grafada no plural. Marque a alternativa que apresenta tal flexão de número segundo a norma padrão da língua portuguesa. Beija. Beija. Ai, para. Beija. Beija é verbo. Flor. Substantivo. Então, quando eu tenho verbo mais substantivo, esse verbo fica invariável. Então, plural de beija-flor é beija-flores. Flores, verbo mais substantivo. Quem vai para o plural é o substantivo. Então, o plural de beija-flor é beija-flores. Então, gabarito, B de bola. Anota aí. Verbo mais substantivo. Quem vai para o plural é o substantivo. Beija-flor, meu amor, agora foi embora. Lá, aí o resto eu não sei. Beleza? Questão número 8. Pessoal, só canta mal e muito. Mas é muito mesmo, né? Mas vamos lá. Questão número 8. Já deu gabarito? Não deu gabarito. Sei por quê. Cadê? Tá aqui o gabarito, ó. B de bola, ó. Gabarito, B de bola. Tranquilo? Vamos lá. 8. Não, mas deixa eu voltar aqui. Questão 2024, tá? Para professor. Até agora, todas as questões de nível superior. Até agora. Tranquilo? 8. Ano 2023, que é a mais velha até agora, eu acho. Que é a mais velha até agora. Professor também. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cuja classe morfológica é adjetivo. Tendo em vista seu emprego no trecho. Vamos lá. O drama da época. Da é de mais a. De preposição a artigo. Esse a se refere à época. Artigo se refere ao substantivo. Então, época é substantivo. Moderna. Moderna é a característica do substantivo época. Se é uma característica, moderna é um adjetivo. Gabarito, B de bola. Flauzino? Diz Watson. Ah, entendi. Flauzino, eu não sei de jeito nenhum adjetivo. Como é que eu faço? Tudo bem, deixa eu apagar aqui. Tem um bizuzinho, né? Se vai errar, é melhor que acerte. Coloque a palavra tão antes do moderna. Tão moderna. Fez sentido. Então, quando eu coloco a palavra tão antes da palavra e faz sentido, ela tem 98% de chance de ser adjetivo e 2% de chance de ser advérbio. Então, moderna é um adjetivo. Então, tá aí, gabarito, B de bola. Questão até, assim, legal, bem bacana, né? Eu achei bem bacana, tá? Bem bacaninha. 9. Ih, meu irmão, agora o bicho pegou. Ano 2025, técnico de enfermagem.
A cidade crescia vertiginosamente e as ruas, outrora tranquilas, tornavam-se labirintos caóticos de pessoas e veículos. A palavra outrora exerce a função. A cidade crescia vertiginosamente e as ruas outrora tranquilas, antigamente, outras horas. Então aqui, outrora é no sentido de tempo, de outra hora. Ih, meu irmão, passou faz tempo. Então, outrora é um advérbio. Agora, se no item não tiver advérbio, aí acabou, porque eu errei, né? Tem que ter advérbio. Adjetivo, pois qualifica o substantivo ruas. Não. Advérbio, pois indica um tempo passado. Né? Outrora, né? Faz tempo passado, outra hora, já era, meu irmão, passou. Ih, eu era afim de você. Ih, outrora, tá vendo? Então, agora ninguém usa isso. Não, desculpe, tá? É o que eu acho. Você conversando com um amigo, você não usa a palavra outrora, né? No máximo numa redação, no máximo, tranquilo? Gabarito da 9, B de bola, B de bolinha. Professor, até das 9, professor, eu acertei as 9. Rapaz, glória. Então, bora. Marca alternativa, não, ano 2025, técnico de enfermagem. Marca alternativa em que a colocação pronominal está incorreta. Quando se fala em colocação pronominal, se fala em próclise, ênclise e mesóclise. Tudo bem? Fala, Aaron Beck. Pode falar. Entendi. Ele está me perguntando sobre a apossínclise. Na verdade, a apossínclise, quem traz é um cara chamado Silveira Bueno. Capa branca com verde. Agora, eu nunca vi cair a apossínclise no CETRED. Eu vi cair no CESP e SEBRASP. Uma vez só. CETRED nunca. Então, acho que não é melhor nem inventar, né? Vamos lá. O gabarito é o item E. Por que é o item E? Nos informaram. Nos é um pronome oblíquo átono. Não haverá no início de frase pronome oblíquo átono. Te amo, está errado. Te quero, está errado. Né? Te amo, meu filho, não me ame mais não. Por favor, desse jeito é melhor não. Me beije, é porque não quer ser beijado. É beije-me. Professor, quando você está com a sua esposa, você fala como? Beije-me? Claro que não, né, meu filho? Claro que não. Óbvio que não. Nós brincamos, mas né, a pessoa, minha esposa falar, me beija, amor. Aí eu, minha filha, sente aqui, vem. Vamos aprender língua portuguesa? Vamos aprender língua, mas não portuguesa. Já sei que vão reclamar. Vão reclamar, eu sei que vão reclamar. Que o professor Flauzino disse que beija a esposa dele. Isso é um absurdo. Pai, vocês acreditam que tem gente que reclama dessa besteira? Acredita nisso? Pai, se eu brincasse, não falo palavrão, não dou mau testemunho, uma brincadeira boba, a gente reclama. Eu acho que é porque não está beijando ninguém. Tá? Brincadeira boba. Vambora, tá certo? Tranquilo? Então, o gabarito é o item E. Professor, aí começa. Mas eu vi a banca FGV. Agora pare. Pare. Banca FGV não tem nada a ver com CETRED. Porque uma vez na banca FGV, ela aceitou uma frase lá, né, no começo de frase, um pronome oblíquo átono, e ela explicou, porque na questão de linguística, é a banca FGV.
CETRED é CETRED, FGV é FGV, Consulpan é Consulpan, IDECAN é IDECAN. Às vezes o cara vacila porque ele acha que todas as bancas são iguais, e não são. Alguém me disse, mas o português não é tudo igual? Claro que não. As gramáticas não, tá bom? Então, gabarito é o item é, porque não se começa a frase com pronome oblíquo átono. Não começa, não pode. Tranquilo? Beleza. Tô olhando para cá para ver o horário, né? Para não estourar o horário. Tranquilo. Eu tô na 10ª questão ainda. Vamos lá. Ano 2023, agente administrativo. É necessário, porém, estar atento aos sinais da natureza. O que está destacado é o essa. Velha e sábia senhora. Essa é um pronome demonstrativo. Essa é um pronome demonstrativo. Gabarito, C de casinha. Essa acho que foi fácil, né? Eu acho que foi dada essa daí. Essa aí foi tranquilinha. É o que eu acho, tá? Acho que foi tranquilinha. 12. Ih, essa é boa. Ano 2023, enfermeiro. O segundo parágrafo apresenta a seguinte afirmação. Esse se, ó, se é uma conjunção condicional. Bom? Napoleão Mendes de Almeida, na gramática metódica, ele traz o quê? O se, ele pode ser chamado de condicional ou ele pode ser chamado de hipotética, mas é o Napoleão. Na prova vai cair condicional. O que é uma condicional? Como se fosse uma troca, uma chantagem, né? Vou dar um exemplo. Domingo eu vou trabalhar pela manhã, volto, minha esposa me liga. Amor, fala paixão. Compre aí picanha e um baião, né? Porque eu não quero fazer o almoço hoje. Não, meu amor. Faça o almoço aí, por favor, meu amor. Não, meu amor. Compre aí, meu amor. Eu digo pra ela, comprarei se namorarmos 3 vezes hoje. Você percebeu? A chantagem, a troca. Ah, se namorar eu compro. Se não, eu não compro. Então, vai ficar sem comprar. Então, esse se é uma conjunção condicional. Tudo bem? Beleza. Imagina-se que esse se é um pronome oblíquo átono. Tem gabarito? Vamos ver. A primeira é um pronome? Não, porque é uma conjunção. A segunda é um pronome? Sim. A segunda é uma conjunção? Não. Ambas são conjunções? Não. Ambas são pronomes? Não. Então qual é o gabarito? B de bola. Essa eu achei legal, essa eu achei bacana. É o que eu achei, né? Eu achei. O que vocês acharam aí? Tranquila? Essa foi bacaninha, né? Não? Essa foi boa. Ele misturou legal aqui. Podia até pegar o pessoal, né? Podia até dar, né? Podia até pegar. Tá, pessoal? Então, assim, professor, por que você cita o nome dos gramáticos? Porque a minha opinião não serve. O que serve é a opinião do gramático. E às vezes, para a banca não serve também. Tem banca que é doida, meu irmão. Tem banca que não vai. Tem banca que não pode ser e a banca não anula. Vai entender essas bancas de hoje em dia. Vai entender. Tá bom? Por que de hoje em dia? Porque o professor Flauzino já é um coroa, né? Já estou com 45 anos, para completar 46 agora, em 15 de novembro. Adoro ganhar livro e roupa. E coincidência, né? Coincidência. Todo aluno que me presenteou com livro ou com roupa passou em concurso. Rapaz, olha que coincidência. Rapaz, eu fico assim, pasmo com a coincidência. Pasmo. Mas vamos lá. Uma coincidência. Ixi, essa questão também é boa. 2024, ciências, né, para professor. Tá bom? Essa aqui é boa. E o cenário
conectividade é inevitável. A chave está em transformar a tecnologia em uma aliada na construção do conhecimento. Então, vamos lá. Em um cenário, espaço, conectividade. Aí tem aluno que faz assim, ó. O aluno, ele coloca, tipo assim, em um cenário cuja conectividade. Ficou feio. Em um cenário cujo a conectividade. Eita, ficou bonito. Não, não é assim não, filho. Não faça isso não, por favor, né? Não pode ser assim não. Vamos lá. Conectividade. Como é que eu sei, professor, que eu uso cujo? Primeiro, cujo indica posse. Primeira coisa. Cujo indica posse. Cujo não aceita artigo. Cujo concorda com a palavra que vem depois. Tranquilo. Professor, mas como é que eu sei que eu uso o cujo? Como é que eu sei disso? Faço X. Como é que eu sei que eu uso o cujo? Faço X. O que tá atrás, coloca na frente. O que está na frente, coloque atrás. Então, vamos lá. Conectividade está atrás, então coloca na frente. Conectividade. Cenário está na frente. Então, está na frente, coloque atrás. Cenário. Conectividade do cenário. De quem é a conectividade? Do cenário. Conectividade do cenário. De quem é a conectividade? É dele, é do cenário. Se indicou posse, eu uso cujo. E o cujo concorda com o nome que vem depois. E o cujo concorda com o nome que vem depois. É a conectividade. Então não é cujo, é cuja. Ah, moleque! Então, de novo, tá? Para você saber se é o cujo ou cuja, faça o X. O que está atrás, coloca na frente. Conectividade. E o que está na frente, coloque atrás. Cenário. Aí, entre esse espaço, tente colocar o dó, o di e o dá. Se encaixar e indicar posse, eu uso cujo ou cuja. Ó, conectividade da cenário. Não deu certo. Conectividade de cenário. Não deu certo. Conectividade do cenário. Deu certo. De quem é a conectividade? É do cenário. É dele. Indicou posse, eu coloco cujo. Cujo concorda com a palavra que vem depois. Aqui é feminino e singular. Então não pode ser cujo, não pode ser cujo e não pode ser o quê? Ou é a letra A ou é a letra D. Apaga tudo de novo. Aí o que você faz? Quando você tem um pronome relativo, você pega o verbo ou o substantivo ou o adjetivo que vem depois dele e veja se pede preposição. Vamos lá. O cujo, aqui é cuja, né? O cuja é um pronome relativo. Então pegue o verbo ou substantivo ou adjetivo e vê se pede preposição ou não. Pede preposição? Claro que não. Inevitável, pede preposição? Claro que não. Então, se não pede preposição, então não posso colocar nada nem aqui e nem nada aqui. Então, o gabarito é o item A. Morreu. Eita, professor. É fácil desse jeito? É fácil desse jeito. Professor, cuja A. Lembre-se que o cujo e o cuja nunca aceita artigo. Nunca.
eu vi um caso que aceita. Platão, você não viu não, Platão. Deixa besteira. Você nunca viu isso não. Tranquilo? Gabarito da 13 é o item A. Eu achei essa questão muito legal, cara. Muito bacaninha. Muito, muito. 14. Ih, meu irmão. Ano 2024, assistente social. Lá, as moradias são pequenas. E as que... Presta atenção. Toda vez que eu tenho o as e do lado o que, tente trocar o as por aquelas. Se der para trocar, esse as é um pronome demonstrativo. De novo. Se eu tenho o as, ou até o a, e do lado aqui o que, e eu puder trocar o a por aquela e o as por aquelas, o as é um pronome demonstrativo. Lá, as moradias são pequenas e aquelas que contam com um pedaço de terra, então esse as só pode ser um pronome demonstrativo, gabarito de dadinho. Então, professor, dá para repetir? Dá. Aqui eu tenho o a ou as. E bem aqui eu tenho o que? Olha a setinha. Se eu puder trocar o a por aquela e o as por aquelas, isso aqui é um pronome demonstrativo. Tranquilo? Eita, meu irmão, o tempo tá passando. Tranquilo. Beleza? Tranquilo. Então, qual gabarito? Não deu gabarito. De dado pronome demonstrativo. Ano 2025, técnico de enfermagem. Marque a alternativa e que é um caso de ambiguidade. O que é ambíguo? É algo que ficou estranho. É algo que você não dá nebuloso. É algo que você não consegue identificar quem fez o quê. Isso que é ambiguidade. O gerente revisou o contrato e comunicou a mudança ao cliente. Essa eu entendi. Que o gerente passou o visto no contrato e entregou ao cliente. Tranquilo. Os candidatos discutiram o projeto antes da reunião. Essa eu entendi. Que tinha os candidatos e eles discutiram o projeto antes da reunião. Por mim, tá tranquilo. A empresa entregou os documentos assinados ontem. Aí essa me complicou um pouquinho. Por quê? Quem foi que entregou o documento? A empresa que entregou o documento ou foi ele ou ela, que está bem aqui oculto, que entregou o documento? Você percebeu? Então tá ambíguo. A empresa entregou os documentos assinados ontem. Mas foi a empresa. Mas eu também não posso falar assim, não? A empresa, ele entregou os documentos assinados ontem. Eita, professor, é mesmo, ó. Então tá ambíguo. Então, por isso que na minha concepção, o gabarito é o item B de bola. Acabou. Professor, como é que eu tiro essa ambiguidade? Coloco o acento grave. Quem entrega algo a alguém ou a alguma coisa. Quando eu coloco o acento grave, não pode ser sujeito. Então, sujeito é ele. Ah, mulher! Então tá aí. Não, gabarito B não, rapaz. Que isso, Flauzino? Tá ficando doido, é? Que gabarito B, Flauzino? Obrigado aí, pessoal. Gabarito C de casa. C de casinha. Pessoal, vou ter que correr mais um pouco, que o tempo está muito curtinho. O choro da criança
esmoreceu e cessou. 2025, técnico de enfermagem. Sujeito composto, repreenda. O sujeito é simples. O choro da criança é o sujeito, mas o núcleo do sujeito é choro. Sujeito indeterminado, repreenda. O sujeito é simples. Predicado verbal, sim. Por que predicado verbal? Porque eu não tenho predicativo do sujeito. Se eu não tenho predicativo do sujeito, o predicado é verbal. Tranquilo? Agora, cuidado. Quando eu tenho predicativo do objeto, aí o predicado é verbo nominal ou predicado misto. Eu posso falar predicado, verbo nominal ou predicado misto, segundo Rocha Lima, gramática normativa. Beleza. Então, gabarito é o item C, questão boa. Questão boa, boa. 2025, agente administrativo. Essa questão, se você procurar no Google, lá você vai perceber que essa questão está adaptada. Por quê? Porque tem um item lá que eu não concordo de jeito nenhum. Eles erraram e não aceitaram o erro. Então, para não causar confusão, eu tirei esse item, porque eles erraram esse item, tá? Fazem anos, errado. Verbo fazer, indicando tempo, ele fica no singular. Haviam, opa, verbo haver. Verbo haver. E pode trocar ou pelo existir, ou pelo ocorrer, ou pelo acontecer, o verbo haver fica no singular. Então já está errado. As pessoas... Não. Não. Repreenda, cai por terra. As pessoas foi? Não, meu filho. Não. As pessoas foi, não. As pessoas foram. Só sobrou o item C. Um grupo, o Bechara chama de expressão partitiva. Agora, o Bechara chama de coletivo partitivo, tá? O Bechara fala coletivo partitivo. Se eu tenho coletivo partitivo mais palavra com preposição no plural, o verbo ou concorda com o coletivo partitivo ou ele concorda com a palavra com preposição antes no plural. Então pode ser brincava ou brincavam. Agora, há bancas que não aceitam. Eu fiz uma questão da OCP e a OCP não aceitou. Mas tem na gramática, é só olhar. Por isso que o gabarito é o item C de casinha. Tudo bem? C de casinha. Então vamos lá. É a C? É. Gladstone expressou sua gratidão por poder falar um pouco de sua língua. Porque pode ser explicação, porque pode ser causa, porque pode ser final. Pode não, pode sim, finalidade. Tem causa? Não. Tem finalidade? Tem. Tem explicação? Tem. Então só pode ser essas duas. Ou finalidade ou explicação. Correto? Tudo bem. Como eu sei que porquê é finalidade? É quando eu troco por para quê? Gladstone expressou sua gratidão por poder falar um pouco de sua língua, para que, neste negócio, os atores... Não dá certo. Troque pelo pois.
Gladstone expressou sua gratidão por poder falar um pouco de sua língua. Pois, muito melhor. Então, o gabarito é o item de escola. O item de escolinha. Tranquilo? Professor, tranquilo. Pessoal, quem vai fazer concurso para Aquiraz, agora diferente de Paramoti, Aquiraz ainda não saiu o edital, mas está no forno, está bem pertinho. Está aqui, ó, nutricionista, conhecimentos específicos, 449. Conhecimentos gerais, 299. Paramoti já saiu o edital. Aquiraz, o edital não saiu. Qualquer coisa, clique no link que o pessoal vai colocar. É só você se informar. Tranquilo? Paramoti e Aquiraz. Professor, vale a pena ser servidor público lá em Aquiraz? Meu Deus. Ai, papai. É óbvio. E Paramoti? É óbvio. Passou no primeiro, fica mais fácil passar no restante. É óbvio. Tranquilo? Bora. 2025, analista ambiental. A educação proporcionada pelos livros torna-se um antídoto poderoso contra a superficialidade e a desinformação. Assinale a alternativa, que apresenta uma informação correta sobre a sintaxe do período. O predicado, nesse período, classifica-se como verbal. Não, está errado. A educação é o sujeito, torna é um verbo de ligação, o antídoto poderoso contra a superficialidade e a desinformação é um predicativo do sujeito. E esse se é parte integrante do verbo. Pode estar errado. Porque se eu tenho sujeito, se eu tenho verbo de ligação e se eu tenho predicativo do sujeito, o predicado é nominal. A expressão o antídoto poderoso é o objeto direto? Não, tá aqui, ó, predicativo do sujeito. O núcleo do sujeito do verbo tornar-se é livros? Não. Tornar-se é um verbo significativo nocional? Professor, eu nunca vi isso na minha vida. Se você ler um cara chamado Mauro Ferreira, você vai ver que ele traz verbo nocional. Geralmente, verbo nocional, geralmente indica ação. Geralmente, o verbo nocional indica uma ação. Então, só sobrou o item é de escola. O sujeito do verbo tornar-se é a educação proporcionada pelos livros. Está aí. Gabarito é de escola. Estou indo um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Porque o tempo está muito curtinho. Ano 2024, secretário escolar. Considerando a norma padrão, em qual das frases a seguir há um desvio, há um erro de concordância? Grande parte, expressão partitiva, das pessoas. Palavra no plural com preposição antes. O verbo poderia concordar com grande parte ou poderia concordar com das pessoas. Tá certo. Deu 11 horas no relógio. Parou aí, pelo amor de Deus. 11 horas deu ou 11 horas deram? 11 horas deram. Então não é deu, é deram, porque concorda com 11 horas. Fala, Sartre. Por que não pode concordar com o relógio? Porque o relógio está pré-posicionado. E para a gramática tradicional, não haverá sujeito com preposição antes. Eu sei que o Bechara discorda, mas a sua banca não irá discordar. Então, o gabarito, lógico, é o item B.
Viagens, carrões, joias, nada satisfazia o vazio. O que satisfazia o vazio que Luiz sentia? Nada. Nada virou o sujeito que satisfazia. Nada singular, verbo singular. Por isso que Lacan, parafraseando, diz que nós somos sujeitos faltosos, né? Então, creio eu que Lacan copiou de Platão quando ele diz que nós só amamos o que desejamos e só desejamos aquilo que não temos. Esses caras são demais. Já foi enviado o presente e o cartão de aniversário para Almir. Professor, essa é a questão, não é a B. Não, está certa. Por quê? Foi enviado é o verbo, o presente, o cartão é o sujeito. Quando o verbo estiver antes do sujeito composto, o verbo pode concordar com o mais próximo ou pode para o plural. Então está correto. Tanto Sabrina quanto Luzia, são duas, fizeram gabarito B de bola. Tranquilo? Professor, e leve. Bora. Vixe, Maria. Sobre o tipo de narrador presente nesse conto, é correto afirmar que se trata de... Então, vamos lá. Não vou ler tudo, tá, pessoal? Porque não vai dar tempo, mas vou ler o principal e dá para você entender. As crônicas da vila de Itaguaí dizem, ele não está lá. Ele não está lá. Dizem, ele não está lá. Então ele ouviu falar ou ele sabe tudo. Que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte. Filho da nobreza da terra e o maior dos mestres do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos regressou ao Brasil, não podendo el rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. Como é que esse cara que está narrando sabe lá que o rei não pôde impedi-lo de vir ao Brasil? Como é que ele sabia disso? Como é que ele sabia? Será que ele estava lá? Ele falou que não, que dizem. A ciência, disse ele, a sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Rapaz, ele até sabe que o cara disse pro rei. Disse ele. Ele disse lá pro rei. Ele sabe disso. Ele não estava lá, mas ele sabe de tudo. Narrador testemunha? Não, porque ele não estava lá. Narrador observador, pois apenas apresenta a história e não faz parte dela. Pode ser. Narrador personagem. Não, ele não participa da história. Cadê, meu irmão? Narrador onisciente. Porque é onisciente, eu sabe tudo. É o pior fofoqueiro que tem. O fofoqueiro que viu já é ruim, mas ele viu. O onisciente é o fofoqueiro que não viu, não estava lá, mas ele sabe tudo, rapaz. Ele sabe até o que a pessoa pensou. Esse é o onisciente. Vou continuar. Narrador personagem? Não participou. Ou é a letra B, ou é a letra D. B, narrador observador, pois apenas presencia a história e não faz parte dela. Ele não presenciou. Ele é onisciente, pois sabe de tudo o que acontece na narrativa. Gabarito D de dado. Já tive cachorro, gato e jabuti. Não confunda o jabuti com a tartaruga ou com o cágado. Todos são répteis, mas a tartaruga vive somente na água.
tem um casco achatado e tá fazendo o quê? Narrando ou descrevendo? Descrevendo. E patas afinadas. Agora ele vai descrever o jabuti, para fazer a diferença. O jabuti possui casco convexo, bem arqueado e patas grossas, que parecem réplicas miniaturizadas da pata dos elefantes. E o cágado distingue-se do jabuti, por ser um quelônio de água doce e não terrestre, além de ter o pescoço mais longo. Ele está fazendo uma descrição para fazer uma diferença. Gabarito B de bola. Agora, cuidado, pessoal. Se caísse assim, ó, o texto é puramente descritivo. Não há texto puro, há texto predominante. Tranquilo? 23. A sala de aula está cheia. O que está destacado é de novos alunos. Presta atenção. Cheia é um adjetivo. E esse adjetivo, ele pede preposição. Está cheia de algo, de alguma coisa. Toda vez que um adjetivo ou um substantivo pedir preposição, eu tenho um complemento nominal. Então, não é o item A, não é o item B, não é o item C. Agora, complemento nominal é parte integrante ou é essencial? Aí vai ter que decorar. Complemento nominal é uma parte integrante, gabarito de dado. Agora, eu poderia falar bonito. Segundo Ulisses Infante, capa amarela, quando eu tenho um nome transitivo, eu tenho um complemento nominal. Para que falar bonito se você não quer fazer prova para a língua portuguesa? Para ser professor de língua portuguesa. Então, toda vez que um adjetivo, toda vez que um substantivo pedir preposição, eu tenho um complemento nominal. Gabarito de dadinho. Tranquilo, pessoal? Então tá aí, concurso para Paramoti. Já saiu o edital. Odontologia. 449, parcelado em 6. Conhecimentos gerais, 299, parcelado em 6. Sai por 49,83. Meu irmão, molezinha. Clique aqui no link para ficar esperto sobre o concurso, como compra, como é que faz, como é que acessa. Tranquilo? Pessoal, foi uma satisfação estar com vocês. Desculpe por qualquer brincadeira, mas quem me conhece é uma brincadeira de menino, uma coisa tão bobinha, tá bom? Fique com Deus, se Deus quiser, e até a próxima aula. Beijinho, beijinho e flau, flau. Valeu, pessoal!